Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda base para peças aí do tema Super Mario. Fiz ela inspirada no novo filme do Mario, né? Fala aí pra mim se você já foi no cinema ver o novo filme do Mario, que tá incrível. A gente já foi e amou o filme. Como eu falei pra vocês, né? Vou insistir nisso desde o ano passado que eu falo pra vocês que Super Mario vai ser o tema desse ano, né? E tá prometendo, né? Vocês estão vendo que tá entregando tudo aí. Essa base aqui eu vou estar usando para fazer a base cenário do nosso Mario, da aula do Clubinho. Então, se você ainda não é membro também, vem ser membro do Clubinho, para aprender essa lindeza de Mario. Essa aqui é a peça da nova aula do Clubinho, né? Um Mario todo cheio de detalhes, inspirado no filme. Olha esses sapatinhos, olha esse macacão jeans com textura. Olha esse corpinho todo trabalhado. Né, já tem a primeira parte da aula lá no clubinho. No momento, eu acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, a aula já vai estar completa lá no clubinho. Então vem ser membro. Ó, esse Mario eu vou fixar ele aqui. Vai ficar com 35 centímetros mais ou menos essa peça, não tá dando nem pra mostrar toda aqui pra vocês. E se você caiu aqui de paraquedas, peço desde já para deixar o like pra mim, não esquece de deixar o like. Deixa um comentário também, é muito importante, né, pro YouTube impulsionar aí os nossos conteúdos, né, e indicar melhor aí o nosso canal na plataforma. Tem vídeo aula de bispo aqui toda semana, né, e não seria diferente hoje. Vamos aprender essa lindeza de base, né? Então, gente, chega de delongas, né, e vamos pro passo a passo. Para começar a nossa base de cenário, eu tenho aqui uma base acrílica. Claro que a gente pode estar usando um círculo de isopor, como eu já ensinei por aqui. A gente pode estar usando uma base de MDF também. O importante é que a gente tenha aí uma superfície plana, né, para que a gente monte o nosso cenário do Mario. Ó, essa base aqui ela tem 16 centímetros, tá? Pode ser até uma base maiorzinha, vai depender também da peça que você vai colocar nessa base, né? Então, para mim aqui, esse tamanho aqui tá legal. Poderia ser um pouco maior, mas para mim tá bom. Peguei aqui mais ou menos 100 gramas de massa na cor amarelo ouro, que eu mesclei com bastante branco, gente, para dar esse tomzinho aqui, ó. Então, eu vou abrir ela. Uma espessura não muito fina, mas também não muito grossa, né? E num tamanho que dê pra gente revestir toda a nossa base acrílica, tá? No caso, ela tem que ser, essa massa, ela tem que ficar uma espessura maior do que a nossa base acrílica, para poder a gente revestir ela. Ó, ficou algumas bolinhas, mas não tem problema. Mais à frente vocês vão entender por que não tem problema. Vou pegar aqui a minha base acrílica. Vou pegar um estilete e vou fazer várias ranhuras nessa base. Ó. Isso aqui vai fazer com que a massa não saia, né, depois que retrair. Né, que ela fique bem fixa na base. E claro que também nós vamos usar aqui uma colinha. Vou usar aqui a cola número 2 da Tech Bond. E vou passar aqui, ó, tanto aqui no centro dessa base, até as bordinhas aqui também. Ó. Tá? E agora a gente vem aqui com a nossa massa aí. Ó. Reveste aqui a nossa base acrílica. Ó. Pega esse excesso que ficou aqui, ó, e puxa ele para o centro, tá? Ó. Tudo para o centro, aqui para a parte de trás. Tá? E vai deixar desse jeito mesmo aqui que tá aqui, ó. Não precisa cortar nada agora. Né? Só dobrou e deixa assim, ó. Deixa tudo dobradinho. Base revestida. Agora a gente vai fazer uma textura nessa base. Nessa massinha. Eu vou pegar aqui uma escovinha de lavar roupa, uma escovinha velha. E vou dar várias batidinhas. Não precisa se preocupar muito com o centro, tá? Vou me importar mais aqui, ó, com as bordas. Que é o que vai aparecer nessa base aqui, ó. Mas eu vou colocar também aqui no centro também. Fez a texturinha. Agora a gente vai reservar essa parte aqui. Né? Vai deixar ela secando. Pode ser em cima de um emborrachado, né? De um EVA ou de uma esponja. Para que ela seque bem. Eu fiz aqui esse cilindro de isopor. Já mostrei para vocês como esculpir, né, um cilindro de isopor aqui no canal. Inclusive vou deixar o vídeo aí na descrição para quem não viu ainda.
né? É bem fácil, não tem muito segredo, mas você pode comprar um tarugo pronto, né? E cortar ele. Ó, esse aqui eu fiz com 8 centímetros, né? E deixei ele com quase 9 centímetros de altura, tá? Esse é o tamanho que a gente vai precisar para o nosso cano, né, do Mario. E já passei cola branca também aqui em volta, né? Belequei aqui tudo com cola branca. Usei aqui, ó, cola branca PVA Extra da Tech Bond, né? Apliquei a cola, espalhei, deixei a cola secar. E aqui, né, nossa base de isopor tá pronta para receber a massa de biscuit. E ó, gente, aqui eu peguei uma boa quantidade de massa, né? Uma quantidade que dê pra gente revestir, né, todo o nosso cilindro de isopor. Aqui tem um pouco mais de 100 gramas. E vou abrir com o meu rolinho. Sova bem essa massa, né? Sempre bom lembrar isso. A massa tem que ser bem sovada antes da gente trabalhar ela. Se ficar alguma bolinha, tira a bolinha aí com palitinho de dente, com uma agulhinha, com um alfinete. Fura a bolinha e pressiona para elas sumirem. A gente vai abrir de uma forma que dê pra gente envolver ali o cilindro, né? Tô abrindo aqui ela de uma forma que ela fique retangular. Ó, a gente pega aqui esse cilindro e ó, dá a volta nele. Olha isso. Vai arrumando para ele ir encaixando aqui, né? A gente vai arrumar essa emenda já já. Primeiro eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Que ficou aqui. E arrumar, gente. Primeiro eu vou vir com o meu rolinho mesmo de abrir massa. A massa tá bem fresquinha, então a gente consegue fazer essa emenda mais fácil, tá? Ó. Talvez nem precise tanto do pincel modelador, né? Talvez eu precise só do pincel de água. Vou definir a parte que vai ficar para baixo já aqui, ó. Vou deixar essa parte aqui para ser a parte de baixo. Então corto aqui esse excesso de massa. A parte de baixo a gente não precisa se preocupar muito com o acabamento, porque ela vai ficar colada na base, né? Então não precisa se preocupar muito com essa parte aqui, tá? Essa aqui que vai ser a parte de cima, ó, a gente precisa deixar ela um pouco mais nivelada, porque ela vai ser a parte de cima. Porque ela vai ser a parte que a gente vai conseguir ver, né? Mesmo depois colocando aqui, né, alguns acabamentos com massa, mas ela vai ficar pra cima. Então, se ficar algum relevo, alguma protuberância, não vai ficar um bom acabamento, tá? Então, corta direitinho isso aqui, ó. Não precisa se preocupar com a emenda aqui, porque ainda vai vir uma camada de massa preta, tá? Então, só se preocupe em não deixar nenhuma saliência aqui em cima, né? Nenhum volume de massa. Ó. A gente já fez, né, um caninho desse na nossa live da planta piranha, mas eu decidi fazer ele aqui, né, com outras. Quem viu lá a planta piranha e tá vendo aqui a aula agora, vai perceber que eu fiz algumas alterações, né, nesse caninho. Aqui ainda dá pra gente ver que tá aqui, né, a emenda, ó. Então, eu vou passar aqui meu pincelzinho de água em toda essa emenda e vou esfregando ele carinhosamente para ele ir vedando aqui e deixar tudo nivelado. Confia no processo. Agora é só a gente deixar secar. Peguei aqui mais ou menos uns 180 gramas de massa verde folha, que eu diluí um pouquinho de branco para deixar ele mais clarinho. Tá? Sovei bem essa massinha. Vou pegar esse cortador de círculo aqui. Não vou usar o corte dele, porque ele tem aqui cerca de 15 centímetros e ele vai ficar menor do que a nossa base aqui, ó, que já tá seca, tá vendo? Ele vai ficar menor. E o cortador que é maior do que ele é muito maior. Então eu vou usar esse lado dele aqui, ó, que é o tamanho que eu preciso. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir essa massa verde. Se ficar alguma bolinha, não tem problema, que a gente vai colocar textura nessa massa. Aqui eu vou pegar essa faquinha.
Pode ser também uma agulhinha, pode ser um alfinete, né? Eu vou usar essa faquinha mesmo e vou cortar tudo aqui ao redor. E aí eu vou ter o círculo no tamanho que eu preciso, tá? Tiro esses excessos de massa. Tá aqui o nosso círculo. Almir, mas essas imperfeições, essas marcações que ficaram em volta, não tem problema. A gente vai colocar textura de grama, né, nas folhinhas. E nada disso vai aparecer, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, ó, já tá a base que a gente revestiu, né, acrílica. Eu poderia ter cortado aqui em volta, deixar bem certinho com o estilete, né? Mas eu deixei desse jeito mesmo, tá? Do jeito que a gente encapou ficou. E agora a gente vai, ó, acomodar essa massa aqui em cima, tá vendo? Ela vai ficar aqui. Vou pegar aqui a minha esteca gravata. E vou fazer algumas marquinhas aqui, ó. Bem aleatórias. Não precisa ser do mesmo tamanho. Para deixar esse babadinho aqui em volta. Pronto. Agora sim a gente vai poder colar. Tá, vou usar aqui a nossa cola branca. Vou passar cola branca em toda a base, começando aqui do centro, aí venho espalhando aqui para as laterais. Cola branca. E agora sim a gente vem bem aqui, centraliza e acomoda aqui a nossa base verde, tá? Ó, faz esse movimento aqui com o peito da mão para os cantinhos irem aí deitando, né, na base amarela que já está seca. Tá? E faz isso em toda a volta aqui, ó, dando um aspecto de graminha, né? E para essa massa não ressecar muito, a gente pode pegar uma toalhinha umedecida e colocar aqui em cima. Eu vou passar água aqui, ó, com o meu pincel de água. Vou molhar bem aqui a superfície dessa massa verde, para ela não ressecar. Vocês vão ver. Eu molhei, né, toda a massinha. E agora eu vou vir aqui com essa estequinha. Eu já ensinei a fazer essa estequinha aqui usando arame, né? Não essa estequinha, né? Uma estequinha parecida com essa, que dá esse efeito que a gente vai dar aqui, ó. Tá vendo? De vai e vem. E vai deixando essa texturinha de grama, olha isso. Eu já ensinei a fazer, né, uma estequinha assim, usando arame. Mas a gente também pode estar usando um palitinho de dente, né, e vai desfiando a massa. O importante é a gente dar esse efeito que vai deixar aí nossa peça bem bonita. Vou reforçar aqui o babadinho. Continuo, gente. A gente vai fazer isso em toda a superfície da massa, né? Tem que fazer isso rápido, né? Que depois que a gente acomoda a massa aqui, ela já começa a secar. Então a gente precisa ser bem ágil aqui nessa etapa. E você tem que fazer, né, o efeito em toda a massa verde. Não pode deixar nenhuma parte sem o efeito. Ó. É muito simples, é só fazer esse movimento. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ó. Encostando, né, a pontinha ali da esteca. Se for sujando aqui, ó, a estequinha, pega um paninho, coloca do lado e vai limpando, né, para deixar a estequinha sempre limpinha. Se a água for secando, né, pega o pincel, ó, vai aplicando novamente, passa mais água, para deixar essa superfície bem hidratada, para quando a gente passar a esteca, ela tá bem molinha, aí a gente conseguir fazer
o efeito, tá? E a gente vai fazer isso, né, até finalizar aqui toda essa superfície verde. E olha só que base linda que ficou a nossa base de graminha do Mario, gente. Olha isso. A gente pode reforçar também aqui, né, os babadinhos aqui, ó. Vai reforçando aqui com a esteca de gravata, pra gente não perder essas marcações. Ó. E olha só que base bonitona que tá ficando. E ó, gente, primeira camada seca, né? Ó, aqui a parte de baixo, aqui a parte de cima. Só passar uma aguinha aqui na parte de cima. Toda a volta. Vamos pegar aqui um pouco de massa preta. Uma quantidade que dê pra gente abrir uma camada fininha e revestir ali em cima, tá? A gente tirar um círculozinho, né, para revestir ali um dos lados do nosso caninho. Ó, vou abrir essa massa numa espessura fina. Ó, bem fininha. Ela tem que dar um círculo aqui em cima. Ó. Ok, vou passar um pouco de cola também, né? Claro. Ó, colinha branca. Uma fina camada de cola branca. E vou acomodar aqui essa massinha preta. Faço um carinho em cima para não ficar nenhuma bolha. E vou remover aqui, ó, pelas bordas, tá? É só vir puxando para baixo, tá vendo? Ó. Prontinho, gente. Prontinho. Ó, aliso. Ó, gente, peguei aqui mais ou menos 60 gramas da mesma massinha verde que a gente usou aqui, tá? Solvo bem essa massa. Faço uma bola. E vamos abrir uma minhoquinha com essa massa. Ó. Uma minhoquinha não, né? Um minhocão. Ó. Se você tiver um alisador desses aqui, ó, vai ajudar bastante. Né? Não pode ficar um lado mais grosso, outro mais fino. Tem que ficar toda na mesma espessura. Acho que esse tamanho aqui tá legal. Mais ou menos 20 centímetros. Vou dar uma leve achatada nessa massa. Ó, achato. E agora eu venho com o meu rolinho de abrir massa, gente. Ó. E a gente vai abrir essa massa numa espessura grossa, tá? Não pode ficar muito fininha, não. Senão o nosso cano não vai ficar legal. Só vou dar uma esticada a mais nela aqui, ó, com o rolinho. Pra ela abrir mais e ficar bem bonitona. Ficou com mais ou menos 29 centímetros, gente. Ó, tem que ser um tamanho que dê pra dar a volta em toda a bordinha aqui do cano, tá vendo? Ó. Agora a gente vai colar essa tira de massa aqui em volta. A gente vai usar aqui a colinha branca. Vou passar ó, a cola branca aqui em volta. Escolhe o lado que vai ser a frente, né, do nosso caninho. Lembrando que ó, a emenda ficou aqui, tá vendo? Mas quase não dá para perceber a emenda, mas ficou uma marquinha aqui. Eu vou deixar essa parte aqui para trás e vou escolher essa aqui para ser a frente. Por que eu escolhi essa frente? Porque a emenda daqui do cano também vai ficar aqui na parte de trás. Colo aqui e venho dando a volta. A gente tem que deixar uma margenzinha, tá? Para cima também. Ó, deixa uma margem para cima. E agora é só a gente vir aqui com a tesoura. Vou cortar primeiro aqui esse lado. Ó, cortei. E agora junto aqui e corto também. Tá? Ó. E agora vamos unir. E agora vamos unir aqui, ó. Aqui a gente vai usar o pincel modelador, né, para fazer a união, o pincel de água também.
para unir bem certinho isso aqui e deixar, né, um acabamento bem legal. Né? Eu vou usar aqui uma régua também, ó, já para ficar certo. Deixa eu dar só um carinho aqui em volta. E agora vamos aqui, ó, pincel de água. E pincel modelador, gente. Aqui a gente vai unindo, né? Fazendo o movimento de vai e vem com a pontinha do pincel. Para selar isso aqui e deixar um bom acabamento. E ó, gente, já vou aproveitar que aqui tá seco nessa parte de baixo. E que essa parte aqui tá molinha ainda. Para colar aqui e ter um encaixe melhor. Então vou passar um pouco de cola instantânea aqui no centro. Vou passar também um pouco de cola branca aqui, ó, em volta. E vamos acomodar bem no meio aqui da base, ó. Coloquei bem no centro. Dou uma pressionada aqui, ó. Para ela encaixar bem na massa embaixo, tá? Agora a gente vai deixar secar. E ó, gente, depois de seco foi assim que ficou, né? Eu deixei secar para poder finalizar. Poderia, né, ter adiantado algumas etapas ainda com a base ainda molinha, mas eu preferi deixar secar. Vocês sabem, eu sempre falo, é muito bom a gente respeitar alguns processos, né, para que nossa peça tenha um bom acabamento. Eu vou pegar aqui um pouco da mesma massinha verde que a gente usou aqui na graminha, tá? Aqui tem mais ou menos uns 6 gramas, 7 gramas de massa. Vou fazer um rolinho bem longo, fininho, não precisa ser tão grosso, tá? De um tamanho que dê para dar a volta ali da base do nosso cano. Canetinha de água, né? Nosso bom e velho pincel de água. Vou umedecer bem aqui em volta. Ó, passo a água em toda a volta aqui, ó, entre o cano e a grama. E venho aqui, ó, com a minha pinha de massa. Dou a volta aqui em todo o caninho e tiro aqui esse excesso, tá? Ó, tirei o excesso e ficou assim. Dou uma leve pressionada com o dedo, ó, pra essa massinha encaixar bem, né, ó. Passo meu dedo. E agora eu venho com uma pinça, tá? E vou fazer aqui, ó, a graminha, gente. Só vem puxando com cuidado para não arrancar, né, a minhoquinha ali do encanamento. E vai fazendo assim, ó. Pincela e puxa, tá? Pincela não, né? Belisca e puxa. Pincela é com pincel, né, gente? Pelo amor de Deus, Almir. E já venho aqui com a nossa boa paleta Tropicália, né? Não pode faltar ela para dar o acabamento aqui nas nossas peças. E aqui, ó, só no cantinho. Só nessa extremidade aqui da graminha, a gente vai dar esse efeito aqui, ó. Vem com pincel seco, esse é um pincelzinho velho mesmo que eu tô usando, ó. Carrega no pozinho e aplica. Ó. Aqui nas bordinhas aqui, nesses babadinhos, eu dou uma caprichada mesmo. Deixo até mais escuro, pra deixar essa bordinha aqui em destaque. Depois que secar aqui também, a gente pode até aplicar um pouquinho aqui também, ó, nessa graminha, né? Como a gente acabou de aplicar a graminha, então não vou passar agora não. Só depois que secar, tá? E agora eu vou aplicar aqui os cogumelos, né? Eu já ensinei pra vocês essas lindezas de cogumelos aqui na aula anterior. Quem não viu, o link vai estar aí na descrição do vídeo, o link da aula. Tá bem fácil de fazer, gente. E a gente vai usar eles pra decorar aqui a nossa base, né? Claro, né, que a base do Mario tem que ter, ó. Vou perfurar, vou usar aqui a própria pinça, pode ser uma estequinha também, né? Que você consiga perfurar. A base já tá seca, mas vocês sabem, o biscuit ele é bem flexível e a gente consegue perfurar ele fácil com uma esteca de metal. Ó. Fiz o furinho aqui, ó. Tá vendo? E agora a gente vai fixar aqui os nossos cogumelos. Vou começar com esse aqui, grandão. Com esse maior, ó. Vou usar, claro, colinha, né, pra vocês... Tô mostrando só pra vocês verem como que vai ficar. Vou usar aqui a cola branca mesmo. Coloco uma gotinha de cola aqui no furinho. E encaixo o cogumelo. Tá? Coloco ele do jeito que você quer que ele fique. Aqui no caso, a frente da minha base é essa.
Então procuro a pose mais bonita dele, né? O lado mais bonito. E fixo aqui, ó. E agora, gente, é só a gente ir perfurando e ir fixando aqui os cogumelos, né? Como a gente quiser que eles fiquem. Aqui à frente da minha base, né? Então eu vou fixar sempre olhando como que ela vai ficar de frente. Ó, e depois de colocar aqui, né? De aplicar o cogumelo, a gente pode fazer um acabamento em volta deles também, usando a massinha verde. Faço uma minhoquinha de massa, ó. Que dê pra dar a volta ali no caule do cogumelo. Como já tá com cola ali aqui em volta, ó, tá com cola branca, né? Então a gente dá a volta aqui com essa minhoquinha de massa. Pressiona. Ó, dou uma pressionada e faço aquele mesmo processo de ir desfiando aqui a massinha, ó, com a pinça, tá vendo? E a gente vai fazer isso em todos. E ó, gente, já adiantei, né? Coloquei vários. Essa aqui vai ser a frente da minha base. Então percebam que eu deixei aqui a frente bem mais livre, né? Ainda vou fixar só mais um cogumelozinho aqui, ó. Vamos fixar esse último. Vou colocar aqui também cola instantânea, ó, gente. Ó, vou colocar a colinha instantânea no arame. E a branca aqui no biscuit, ó, em volta aqui da base. Ó. Só um pouquinho. E fixo aqui no furinho, né? Ó. Dou uma leve pressionada. Bom, acho que até aqui, né, eu já mereci o like de vocês. Então, quem não deixou o like ainda, peço que deixem o like. Né? Essa base aqui, vocês vão poder usar ela para qualquer personagem, né, do tema Super Mario. Dá para você fazer o Luigi aqui em cima. Eu vou usar para ser a base do meu Mario, né? Mas a gente pode fazer o Luigi também, pode fazer o Yoshi, pode fazer a Princesa Peach, o Toad. Eu acho que só não vai combinar muito com o Bowser, né? Eu acho que o Bowser combinaria uma base de lava, uma base de pedra. Eu acho que cairia melhor aí para fazer, né, o Bowser. Mas os personagens principais, os mocinhos, acho que essa base aqui, né, tá bem legal. E aí, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão para vocês e até o próximo vídeo.